O termo neurodivergência descreve pessoas cujos cérebros funcionam de forma diferente do que a sociedade considera típico. São variações no funcionamento neurológico que diferem da norma socialmente estabelecida. Em outras palavras, são condições que afetam a forma como o cérebro processa informações e interage com o mundo. Isso pode incluir autismo, TDAH, dislexia, ansiedade, síndrome de Tourette, epilepsia, entre outras condições. Neste vídeo, reunimos relatos de pessoas neurodivergentes, com foco em vivências de pessoas autistas com TDAH, transtorno de ansiedade generalizada e altas habilidades de superdotação, para dar voz às suas experiências. Sabemos que a neurodivergência é diversa e este vídeo não representa todas as vivências possíveis, mas é um começo. Alguns textos tiveram pequenas alterações para melhor leitura e entendimento, mas vou estar disponibilizando o documento que tem todos os textos originais sem nenhuma mudança. Enfim, vamos começar. MON, autismo, TDAH e TAG. Eu, como uma mulher negra e autista, me sinto constantemente invisibilizada e isolada. O que mais dói em mim é a questão da comparação e como a sociedade se apresenta em relação a nós neurodivergentes. Muitas pessoas não me veem como alguém autista, porque falam que eu faço capoeira, que eu falo, que eu convivo normalmente, mas isso não é algo que faça de mim uma pessoa menos autista. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Eu nasci autista e irei morrer dessa mesma forma. E não, eu não sou um problema como muitos se referem. Eu posso viver normalmente, mas isso não exclui as minhas dificuldades do dia a dia e tudo que eu passo no qual gera uma sobrecarga extremamente grande, podendo durar dias. Ao longo da minha vida, eu sempre tive muitas crises e outras questões. Meu diagnóstico foi um diagnóstico tardio, pois sofri muita negligência da minha família. Meu pai, meus amigos, os profissionais que estiveram comigo foram os que mais me ajudaram durante todo o processo. Mas eu sinto que, enquanto para mim o diagnóstico foi literalmente uma salvação, para as outras pessoas parece ser um problema. A sociedade não foi feita para nós neurodivergentes, então nós temos que nos adaptar a tudo, programar e planejar tudo. Mas será mesmo que alguma vez neurotípicos já tentaram se adaptar a nós? Então, ser autista é ser quem eu sou. Venho de uma zona periférica de Aparecida, ando de ônibus todos os dias, então eu, sendo mulher negra e autista, tenho medo todos os dias de sair de casa e não souber se eu irei voltar com segurança ou não. A invalidação constante em qualquer lugar que preciso ir com a identificação, a dor de conviver com neurotípicos e ficar aguentando tudo que eles falam e fazem, mesmo isso te afetando muito. As pessoas, no geral, deveriam ter mais conhecimento, pra gente não passar mais por certas coisas que passamos, do tipo, nossa, mas você não é autista porque você é negra, você não é autista porque você é mulher. Como assim ela é autista? Ela é tão esperta. Nossa, mas eu nunca pensei que você seria autista porque você bate com poucos traços. Não existe isso. Isso é capacitismo, racismo, pura ignorância. Não sejam ignorantes e estudem, conheçam, pois essas falas machucam. E nós também somos seres humanos independentes de tudo. Nós sofremos, machucamos, e para que isso passe a ocorrer menos, é necessário que as pessoas deixem de ser ignorantes, pois precisamos de acomodações necessárias para termos uma melhor qualidade de vida. Quantas pessoas neurodivergentes sofrem caladas? Várias passam por situações desumanas e muitas das vezes sofrimento leva ao suicídio. Por isso, mesmo que seja difícil, orgulhe-se de você mesmo. Cada pequena ação em que você evoluir é uma vitória, não só para você, mas toda a comunidade neurodivergente. O autismo é um espectro, pois todos somos diferentes e somos únicos. Eu tenho muitos amigos neurodivergentes também, e graças a eles eu pude sentir o que é realmente estar viva, o que é realmente viver. O processo até o diagnóstico foi muito sofrido, mas foi preciso porque agora eu me conheço mais e eu me conhecendo, não preciso que as pessoas vejam que eu sou autista ou não, porque só eu sei o que eu passo, o que eu sinto e elas nunca sentirão e entenderiam a minha dor. Como mulher negra, parte da comunidade LGBTQ+, e neurodivergente, tenho orgulho de ser quem eu sou. Cauã/Deco, TDAH. Meu nome é Cauã, sou um cara cis e bissexual, tenho 19 anos. Sou diagnosticado com TDAH desde os 6 anos de idade, e durante toda a minha vida isso me gerou problemas. Teve algumas vantagens trazidas pelo hiperfoco, tipo aprender a desenhar, jogos e leitura. Nossa, quando eu começo a ler um livro, o mundo desliga, e só liga de novo quando acaba o livro, ou depois de muito tempo. E no desenho também, a mesma coisa. Porém, o TDAH já me trouxe várias consequências, tipo o custo para focar em algo específico, esqueço de muita coisa ou até mesmo do que eu estava fazendo e dizendo no meio. Distrair no meio de provas, atividades, conversar,
ao ponto de que eu era julgado quando eu fazia prova adaptada ou atividades separadas por causa do TDAH, e o povo falava que os professores facilitavam pra mim, dando as notas boas que eu tirava. Além de que, o TDAH já me deixou em muita saia curta, como desligar minha cabeça no meio da academia e começo a olhar fixo pra alguém. E aí a pessoa fica desconfortável ou vem tirar de satisfação. IAEA, autismo. Olá, meu nome é Yasmin, eu tenho 16 anos e fui diagnosticada como autista com 14 anos. Foi algo novo pra mim, mas no fundo eu já sabia. Desde que recebi o diagnóstico, sofro bastante negligência, principalmente em conseguir suporte na escola de um acompanhante terapêutico. Eu tenho crises todos os dias da semana, não consigo fazer as atividades e entre outros. Literalmente, a coordenação não adapta as atividades para mim. Isso tá afetando bastante a minha saúde mental, chegando até me fazer ter tentativas. Enfim, eu espero que algum dia eles vejam o que eu necessito. Luca suspeita de TDAH e tem irmão autista. Olá, me chamo Luca e sou irmão de uma criança de 5 anos neurodivergente. Ele é autista nível 2 de suporte. Ele tem dificuldades para se comunicar com outras pessoas e muitas vezes é julgado por isso. E eu, como irmão, fico extremamente revoltada com tal atitude. Já vi coisas bem imorais vindo de algumas pessoas, incluindo crianças, que não vou comentar por aqui porque não vejo necessidade. Vou compartilhar sobre as dificuldades que passamos diariamente na sociedade atual, na visão de indivíduos que convivem com pessoas neurodivergentes, mais especificamente crianças autistas. Vou separar em tópicos: deslocamento e convivência com terceiros, direitos, mudanças de comportamento e escolaridade. Observação: vou citar falas e alguns ensinamentos que aprendi na terapia do meu irmão, chamada TEIA Agir. Deslocamento e convivência com terceiros. Eu observo que o deslocamento para lugares diferentes de minha casa e da casa do meu pai é um processo cansativo e estressante para o meu irmão, por conta da necessidade de adaptação na visão da sociedade. Muitas das vezes, por ser um lugar novo para ele, o mesmo gosta de explorar e mexer em coisas que o agradam, ou que provocam curiosidade. Daí entra a segunda parte, conversa com terceiros. Infelizmente, por conta da falta de estudo da pauta da neurodivergência, esses indivíduos acabam invalidando e julgando pessoas neurodivergentes, incluindo meu irmão, causando assim desconforto e vergonha para o responsável da criança, no caso eu. Mas aqui chegamos ao primeiro ensinamento. Não devemos ter vergonha de nossas crianças por serem quem são. Assim como qualquer outra criança, eles têm sua fase de curiosidade. Crianças não são mini-adultos, são somente crianças. Se outros não aceitam a sua criança autista, então é melhor nem se aproximar. Porque assim como qualquer outra pessoa, independente da neurodivergência, precisa e deve ser respeitada como qualquer outro indivíduo. A culpa não é do responsável da criança e muito menos da própria criança autista, e sim da pessoa desinformada. Direitos. Uma pauta bem complicada que eu tive experiência é a questão dos direitos. Existem alguns direitos para pessoas autistas, entretanto, eles podem ser muito difíceis de os tê-los em prática. Infelizmente, é uma burocracia do caramba. Crianças autistas, não só crianças, têm direito a um benefício de prestação continuada, no valor de um salário mínimo. Todavia, você tem que comprovar os gastos que você tem com sua criança, e essa nem seria a situação mais complicada, em vista que as pessoas que conseguiram tal direito demoraram até anos para conseguir o benefício de fato. Isso se não for negado por algum motivo. Além de que você não pode ter carteira assinada, senão, adivinha, não ganha acesso ao benefício. Yay, como a vida é ótima, não é mesmo? Mudanças de comportamento. Quando eu falo de mudanças de comportamento, eu estou dizendo especificamente de regressão, que eu observo no meu irmão como mudanças alimentares. Então, um momento comer super bem e no outro não querer comer absolutamente nada. No cotidiano, por exemplo, a ir ao banheiro, parar de andar e começar a engatinhar. Aconteceu com meu irmão quando ele tinha 3 anos. Parar de falar algumas palavras antes já aprendidas, entre outras. Aprendi com a terapia que muitas das vezes pode acontecer por erro do responsável que pode ter feito algum ato que confundiu a criança em algum momento. E isso acaba dificultando ainda mais o desenvolvimento do mesmo. Não vou falar muito sobre porque o texto já está imenso. Escolaridade. Chegamos à parte que, na minha opinião, é a mais revoltante. No começo deste ano, aconteceu que os CMEs não são mais em tempo integral, e isso dificultou muito a vida de nós responsáveis por conta do trabalho. Também tem a questão do bullying com a pessoa autista e a falta de professores de apoio nas escolas. Quando meu irmão entrou no CMEI, ano passado, 2024, ele recebeu a professora de apoio só depois de 3 meses. Isso porque fomos atrás e lutamos para que meu irmão recebesse o mínimo. Não posso negar que nós tivemos muita sorte de ter conseguido uma professora de apoio, considerando que tem crianças esperando professores de apoio até hoje sem resposta.
Sobre mim. Sou uma pessoa que até então é neurotípica, porém observo muitos traços de TDAH em muitos momentos da minha vida. Vejo vídeos, relatos de amigos com TDAH, leio algumas coisas sobre e sempre me identifico, mas nunca procurei ajuda psicológica. Atualmente, percebi muitas dificuldades na atenção, em dialogar com pessoas, por exemplo, me perder diversas vezes no assunto, não conseguir realizar tarefas simples, sempre começar uma coisa, mas nunca terminar de fato, perder totalmente o controle do que eu estou fazendo e fazer outra coisa totalmente diferente, não saber como reagir em algumas situações, olhar para pontos fixos, etc. Além de ter suspeitas vindo da minha mãe, amigos e conhecidos. Minha mãe e algumas mães de pessoas autistas afirmam que identificam traços de autismo em mim. Contudo, eu não acredito que possa ser, diferente do TDAH, ao qual tenho certeza que eu possa ter. Mas estou atrás de um diagnóstico. Mas enfim, eu espero ansiosamente que um dia eu vou conseguir saber o que eu sou e finalmente ficar em paz comigo mesmo. Se Deus quiser, ainda esse ano. Obrigado por me ouvir. Bye bye! Wolf Tale, suspeita de autismo e TDAH. Eu jamais desconfiaria que fosse autista se minha psicóloga que eu frequentava no ensino médio não me falasse. Se não me engano, foi no segundo ano que eu comecei a desconfiar. Desde então, procurei investigar com minha família, e mesmo que eu não consiga um laudo, os relatórios da minha psicóloga e a opinião de outros psiquiatras que visitei apontam que as chances são altas. Quanto a TDAH, é meramente uma suposição minha, pois vi alguns sinais, mas eu não investiguei muito. Bem, ser autista explica bastante coisa quanto aos eventos que ocorreram na minha vida, mas não muda nada em quem eu sou. Alguns sinais que eu reparei desde a infância: andar na ponta do pé, repetir frases de desenhos e filmes durante as conversas sem contexto nenhum, ter um sotaque diferente, constantemente me perguntam se eu sou daqui mesmo. Sempre fui quieta e sensível, detesto barulhos altos, em especial veículo e choro alto de criança. Acho insuportável. Também não gosto de certas texturas, não me recordo quais agora. Sou bem esquecida. Às vezes eu tô fazendo uma coisa e aí vou pegar algo na outra sala, chego lá e esqueço do que eu ia pegar, e volto pro começo. Depois me distraio com outra coisa e esqueço totalmente da tarefa. Eu também levo as coisas muito a sério, e tenho dificuldade de identificar ironia, embora eu tenha me treinado pra isso. Eu fiquei boa em masking com o decorrer dos anos, então penso que meu caso passa despercebido. Fico pensando se eu sou mesmo autista ou alguma outra coisa. Espero não me parecer como mentirosa, porque, por algum motivo, existe gente que finge ser autista pra chamar atenção e eu não quero ser vista assim. Por isso tomo muito cuidado quando compartilho minhas suspeitas, pois eu nem tenho laudo. Será que é mesmo verdade? Kawan/Sonata. Altas habilidades, superdotação e suspeita de autismo. Minha jornada até buscar um diagnóstico para as minhas neurodivergências tem sido uma de muitas batalhas. Começando desde 2020, eu sempre fui curioso em como elas funcionam, e após muitas pesquisas, eu fui lentamente tendo a realização de que talvez eu encaixasse como uma pessoa autista. Foi só em 2023, após uma crise de ansiedade que eu acabei passando em minha antiga escola, que eu fui procurar uma neuropsicóloga que pudesse me ajudar na minha jornada. Mas as dificuldades que eu tive em enfrentar até chegar aí não foram necessariamente fáceis. Eu sempre tive muito problema com interação social. Quando você enxerga o mundo de uma maneira que ninguém mais enxerga, é muito fácil você se encontrar em situações onde você se sente ignorado ou mal compreendido quando você está em grupos e meios sociais. Eu realisticamente só consigo me conectar com pessoas que também sejam neurodivergentes e ou que passaram por situações semelhantes. E muitas das vezes, essas pessoas só não estavam nos ambientes que eu estava. Como consequência, eu me sentia sozinho, a ponto de eu me trancar no quarto por mais de 15 anos da minha vida, sem ninguém com quem compartilhar as minhas felicidades e as minhas dores, o que me abalou muito mentalmente. Além disso, a alimentação também foi sempre um obstáculo muito forte para mim e continua sendo. Meu corpo praticamente rejeita qualquer comida que eu tento comer, com exceção de uma seleção muito isolada de alimentos. Isso fez com que os anos de 2020 até 2023 tenha sido um dos períodos onde minha situação física e mental estava na pior que ela esteve. Felizmente, no fim de 2023, encontrei forças para poder mudar essa situação. Mesmo ainda tendo esses problemas com a alimentação, especialmente quando eu estou em outros lugares onde as minhas preferências alimentares não podem ser alcançadas, como em restaurantes e casas de amigos. Apesar de tudo isso, eu consegui um diagnóstico no começo de 2024 que afirmou que eu tenho altas habilidades de superdotação. Não ter recebido um diagnóstico confirmado de autismo foi uma surpresa para mim, e que honestamente acabou me deixando deprimido por alguns dias após o diagnóstico. Mas à medida que eu fui procurando mais saber desse diagnóstico de AHSD, mas eu acabei me relacionando com o diagnóstico. E hoje em dia, eu não vejo a falta de um diagnóstico de autismo como algo negativo. Uma das coisas que mais me afetou após descobrir sobre altas habilidades de superdotação foi a minha questão de sono.
Desde antes de eu receber um diagnóstico, eu sempre fui uma pessoa de sono muito leve, a ponto de muitas vezes eu praticamente não dormir pelo horário recomendado. Porém, eu nunca entendi o que seria a causa disso até receber o diagnóstico. Uma das características do AHSD é que o seu cérebro praticamente funciona no 100%, 24 horas por dia. Ou seja, sua mente não consegue parar de pensar e processar informação nunca. E deixa eu te contar, tentar dormir enquanto você está processando o que aconteceu no seu dia, o que está acontecendo agora e o que pode acontecer no dia seguinte, não é uma das experiências mais fáceis de todas. Como resultado, eu fico acordado até as 4 horas da madrugada, sem dormir, e com o meu cronograma, o resto das minhas atividades rotineiras acabam decaindo como resultado. Não só isso, mas o diagnóstico de altas habilidades e superdotação sempre dá espaço para outras pessoas acharem que você é um gênio. Apesar de eu ser uma pessoa geralmente inteligente, isso não veio como resultado do meu diagnóstico. Na verdade, ele veio mais em detrimento da forma que eu aprendo as coisas. Com seu cérebro hiperativo pelo dia todo, reter informações se torna muito fácil. Apesar disso parecer um positivo, o que pode ser em situações específicas, essa facilidade de reter informações pode acabar sobrecarregando meu cérebro facilmente, o que me causa uma sensibilidade sensorial horrível. Mesmo que eu tenha que lidar com todos esses aspectos, hoje em dia eu sou uma das pessoas mais felizes de todas. Eu me encontrei com um grupo de amigos neurodivergentes, porque é óbvio que eles tinham que ser. E eu também estou em relacionamento com uma das pessoas que não só passou por experiências similares, mas que também entende como eu me senti e sinto. Não só isso, mas eu também acabo ocupando a minha mente com hobbies novos, como o desenvolvimento de jogos e tocar piano, que ajudou muito na minha mente que trabalha triplicado o dia todo. Se eu pudesse deixar uma mensagem para qualquer pessoa que esteja passando por uma situação de dúvida e autodescobrimento, seria essa. Apesar da vida tentar te parar com obstáculos, não os veja como motivo para desistir, e sim como uma nova motivação para continuar seguindo. Encontre seu próprio caminho na vida, dê umas risadas na jornada até lá, encontre pessoas novas e continue seguindo em frente. Nós não temos muitos anos de vida, então vamos por vida em nossos anos. Apple, TDAH, altas habilidades, superdotação e suspeita de autismo. No momento em que eu estou escrevendo esse texto, eu tecnicamente acabei de receber o diagnóstico. Não ter o diagnóstico de autismo me decepcionou um pouco, mas foi mais por conta que esse foi o assunto que eu mais pesquisei durante os últimos 3, 4 anos. Querendo ou não, foi uma quebra de expectativa, pois agora eu basicamente preciso me redescobrir, me entender de novo, já que na minha cabeça eu era sim autista e ponto. Na minha opinião, é pouco falado sobre a AHSD. Eu, por exemplo, só soube da existência disso por conta de um amigo. Eu também pensei que era tipo algo que não trazia tantas dificuldades, mas depois do relato dele, me fez perceber que na verdade tem bastante semelhanças com o autismo. Eu brinco que são primos. Ainda tenho que mudar aos poucos minha certeza, justamente pela quebra de expectativa. Também porque, tipo, dá pra um mascarar o outro, né? Sei lá, enfim. Mesmo que eu não seja autista, eu ainda me identifico muito com algumas dificuldades e experiências, além de ter muitos amigos que são. Momento crítica social, O que mais me dá raiva é o estigma e os estereótipos que existem sobre neurodivergências. Tipo, TDAH sempre visto como só uma desatenção ou que não consegue ficar parado. Aquela típica imagem da criança hiperativa correndo pela sala e se mexendo sem parar. Autismo é quase colocado como sinônimo de alguém incapaz. Enquanto a AHSD é muito mais aceitável por causa do nome, é colocado como sinônimo de alguém genial demais. Deuses, na minha experiência, é algo tão parecido, tem tantas coisas em comum. Beleza, depois voltamos pra isso. Quero dizer que tenho TDAH do tipo desatento. E nossa, o tanto de dificuldade que eu passo por conta disso faria o povo que finge ter medo. Uou, que exagero. Enfim. Eu tenho muitos problemas de memória por conta disso, o que já me fez ter fortes crises de desrealização e despersonificação, principalmente pós-pandemia. Estar tão no automático que não reconheço um amigo na minha frente quando eu olho pra ele. Sentir completamente perdido em um caminho que sempre sigo, pois justamente eu não tava no meu corpo na hora. E te falar, viver completamente distraído é horrível quando eu volto pra realidade. A sensação de estar perdido, de não lembrar o que fez após o momento que colocou o pé fora de casa. A sensação de, caraca, eu existo. É horrível, horrível. Não recomendo, principalmente se um dos seus medos for esquecer. Um bônus adicional que eu tenho é dor crônica, também pós-pandemia, ainda sem resposta do que possa ser. Desenvolvida crônica nas pernas e braços, principalmente depois de muito uso, movimento e frio. Em lugares perto da minha casa, ou onde eu sei que não vou me movimentar muito, é mais de boa. Enquanto lugares longes ou grandes, eu prefiro usar uma bengalinha. Tá até me ajudando um pouco a diminuir a dor e o cansaço. Voltando ao assunto de neurodivergência.
Eu sinto que várias são simplesmente infantilizadas, como se passasse depois dos 18, e outras são até vistas como falsas, como por exemplo o TDI. Tipo, mano, na moral, fica quieto e vai estudar antes de julgar algo. Que raiva. Eu sou péssimo em fazer textos, então vou ter que ficar satisfeito com isso aqui. Como um desabafo pós-diagnóstico. É isso, valeu.